Fala aí, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos ao Estádio da Luz em Londres. Se eu soubesse que era tão parecido, eu tinha ficado em Portugal, hein? Cá estamos, Emirates Stadium, a casa do Arsenal para as quartas de final da Liga dos Campeões. É impressionante como parece o Estádio da Luz, né? Dizem que o Estádio da Luz foi inspirado nesse estádio, né? O novo Estádio da Luz. Mas a verdade é que realmente, cara, é assustador a comparação. Óbvio, tem algumas diferenças e tal, mas parece realmente que eu estou em Portugal. Enfim, não estou porque os portugueses não me deixaram continuar na Liga dos Campeões e por isso estou no jogo entre Arsenal e Bayern, que acontece nessa terça-feira, ao vivo e exclusivo, ó, na Max e também na TNT a partir das 3h45. Já deixei o convite para não ter erro, para vocês não perderem. E quero falar o seguinte, nesse estádio aqui, fui feliz em 2012, tá? Fiz o passeio como um apaixonado por futebol, eu, meu irmão, um amigo nosso, gastamos dinheiro na loja do clube, enfim, naquela época ainda nem sonhava em cobrir um jogo da Liga dos Campeões. E aí voltei aqui agora, pela primeira vez depois de 2012, por umas quartas de final de Champions. Então, vocês imaginam como essa criança aqui está feliz, orgulhosa e contente por aqui estar, neste palco. Dito isso, bora falar do jogo, né? Aliás, vamos falar um pouquinho nesse vídeo aqui de todos os jogos desta semana, no nosso tradicional resumão e nas nossas previsões do Pai Quesada. Não tenho acertado tanta coisa assim, eu tenho. Fui bem, hein, no jogo do Heidenheim e Bayern de Munique, cravei gol do Harry Kane, cravei mais de 3,5, o jogo foi 3-2 para o Heidenheim. Ainda bem que eu não apostei no Bayern de Munique, né? Mas também não dei essa dica. Então, fica para vocês aí a possibilidade de fazer uma fezinha com a nossa parceira aqui do canal, a KTO. Tá aqui todos os passos que vocês têm que dar, tá aqui embaixo, para realizar de forma positiva uma fezinha, obviamente com responsabilidade. Bom, vamos lá, começando pelo jogo aqui, é um dilema, né, e uma faca de dois gumes a gente perguntar, tem algum favorito para essa partida? Pô, a galera fã de Premier League, né, fã do Arsenal, tal, vai vir aqui com uma enxurrada de comentários. Tá maluco, Quesada? Olha a fase do Bayern, olha a fase do Arsenal, líder da Premier League, voando. Depois da derrota contra o Porto foram 7 jogos, nenhuma derrota, inclusive jogos emblemáticos contra o próprio Porto no jogo seguinte, pelas oitavas de final, contra o Manchester City, uma baita partida taticamente da equipe do Arsenal, defensivamente falando. Tá maluco, Quesada? O Arsenal tá voando na temporada, é óbvio que é favorito, jogando em casa ainda. Mas, cara, do outro lado, agora passa um helicóptero me procurando. Do outro lado nós temos o Bayern de Munique, 6 vezes campeão da Liga dos Campeões. E se a gente fizer um mano a mano aqui dos plantéis, não sei não, hein? Não sei não, hein? Tem muita qualidade o Bayern de Munique individualmente falando. O problema não é esse. E nunca foi esse. E nunca foi esse. O problema é o coletivo, o problema são as estratégias adotadas pelo técnico Thomas Tuchel, o problema é a falta de fome, a falta de foco. Mas que também poucas vezes esse problema esteve em campos da Liga dos Campeões da Europa. A não ser o jogo contra a Lazio. Vamos tirar um pouco a fase de grupos, que o Bayern de Munique reinou, teve alguns sustos, é verdade, mas reinou absoluto. O jogo contra a Lazio, o primeiro jogo, foi realmente o jogo que a gente viu o Bayern de Munique entrando sem foco, como tem entrado em várias partidas, sem vontade, sem tesão, para não falar outra coisa, várias partidas da Bundesliga. E foi 1-0 para a Lazio, tanto que o Bayern de Munique teve que escalar uma montanha e reverter o placar na Allianz Arena, e fez isso muito bem. A última impressão que a gente tem do Bayern de Munique na Bundesliga é a derrota horrorosa para o Heidenheim, uma atuação pífia. A última impressão que a gente tem do Bayern de Munique na Champions League é o atropelo para cima da Lazio. Qual Bayern de Munique a gente vai ver em campo nessa terça-feira? Sinceramente, eu não sei. Não dá para a gente acreditar que tudo vai mudar de um passe de mágica. E não dá para a gente também tirar o olho do Arsenal, que realmente chega muito embalado. Mas pergunto aqui para vocês, há favorito? Interrogação, como diria Valone. Difícil dizer. Eu perguntei, não só para vocês,
Mas, olha que cidade agitada, é helicóptero, avião, sirene. Ai, que saudade que eu tô de São Paulo. Eu perguntei pro Sané e pro Jesus. O Sané disse que o Arsenal é favorito, pelo momento. E o Jesus disse que não. Que o Bayern de Munique tem sua história belíssima na Liga dos Campeões, tem jogadores fantásticos, inclusive rasgou elogios ao Harry Kane, né? É uma inspiração para ele, o atacante que hoje está do outro lado, e que não é favorito. Enfim, fica o questionamento, mas isso também vai pouco importar quando a bola rolar, né? Eu acho que aí a gente vai ver encaixe de times, a parte histórica também não entra, porque se a gente pegar, são 12 jogos, 7 vitórias para o Bayern, 3 vitórias para o Arsenal e 2 empates. Inclusive o Bayern de Munique já foi carrasco do Arsenal em fases eliminatórias da própria Liga dos Campeões. Aí não entra. O que a gente pode falar, e aí sim entra numa equação, é do estilo de jogo e dos jogadores que vão estar em campo. Primeiro, começando pela segunda parte. O Arsenal treinou com todos os jogadores à disposição do Arteta. Hoje não tem nenhum desfalque. Gabriel Jesus voltou, Martinelli está bem, enfim, os brasileiros muito bem, o Saka aqui, o Havertz também bem, Odegaard, enfim, Declan Rice, time do Arsenal que a gente já está aí quase careca de saber. Todo mundo à disposição. Entretanto, a disposição não significa que os caras estejam na ponta dos cascos fisicamente, porque a Premier League, nesse alto nível de competição, né, com essa briga aí entre os três, Arsenal, que apenas um ponto separa, Arsenal, Liverpool e Manchester City, cobra um preço e um desgaste físico maior do que o Bayern de Munique tem nesse momento. E do outro lado, o Bayern de Munique tem alguns jogadores voltando, jogadores importantes, como por exemplo o Manuel Neuer, né? Esse fundamental, porque decide jogo, literalmente ele decide jogo com grandes defesas e é uma segurança a mais para um sistema defensivo que carece de segurança a mais. Você tem o Coman, que viajou, e você tem especialmente o Pavlovic, que viajou, estava com uma infecção, não sabia se viajaria aqui para Londres, não sei se vai ser titular, mas se jogar, estiver bem, é um ponto de equilíbrio para esse Bayern de Munique. Pô, que essa tá maluco? Menino ainda de tudo? O campo fala, meu irmão, e ele tem sido um equilibrador no meio campo, inclusive potencializando alguns jogadores como o próprio Goretzka. Quando joga com o Pavlovic, joga melhor. A proteção da zaga é melhor feita. E a gente pode ter uma zaga diferente do que no jogo contra o Heidenheim, muito provavelmente De Ligt deve jogar, e do lado dele eu aposto no Eric Dier, porque, enfim, já estão entrosados, é uma dupla que rendeu muito mais do que Kim Min-jae e o Upamecano. Vamos ver o que o Thomas Tuchel tem guardado para esse duelo. Para o Bayern de Munique é tudo ou nada, é o jogo da vida, é a hora de tentar agarrar a temporada por algum lugar, o último que sobrou, né? Pokal já foi, Supercopa já foi, Bundesliga já foi, e agora sobrou a Champions. É o mais difícil? Mas o Bayern tem armas para brigar com o Arsenal, né? Não dá para jogar a toalha porque tá tudo mal de um lado, até porque as individualidades falam isso. Você tem o Harry Kane, que tem, entre gols e assistências, 50 participações na temporada, 38 gols, 12 assistências. Você tem o Musiala, né? Um Thomas Müller. Você tem o Sané, que não marca um gol desde outubro, mas, enfim, individualmente falando, é um cara que pode estar num dia inspirado. Tem o Gnabry voltando e voltando bem, o Coman, que provavelmente vai estar no banco de reservas, o Davies, o Kimmich. Você vai falar que esse time não pode competir? Pode competir. Se a gente for colocar em favoritismo, acho que uns 55% pro Arsenal, na minha visão, tá? 45% pro Bayern. Esse jogo aqui vai ser importantíssimo, porque se o Arsenal deixar para resolver a coisa na Allianz Arena, aí pode azedar. Acho, não vou palpitar quem ganha aqui, mas acho que um ambos marcam é estratégico, e quem sabe gol de Harry Kane contra a equipe que era sua rival até pouco tempo atrás, né? O Tottenham e o Arsenal rivalizam aqui no norte de Londres, e o Harry Kane cansou de marcar gol. Se eu não estou enganado, foram 14 neste clássico contra os Gunners. Vamos ver. Passando pelos outros jogos rapidamente. Para mim, acho que o Real Madrid vence o Manchester City jogando em casa. Não vai ser um placar largo, um 2-1, 1-0. É a grande chance do Real Madrid de
abrir uma vantagem nessa eliminatória, no Santiago Bernabéu lotado, clima de decisão, clima de rivalidade. Eu acho que o Real Madrid vence essa primeira partida, mas eu acho que o Manchester City passa para as semifinais. Enfim, importante a gente ver Rodrigo e Vini Júnior, talvez para o Vini Júnior e para os outros também, né? Um passo a mais rumo às premiações individuais nessa temporada. Estou curioso para ver o Bellingham, que é o ponto de desequilíbrio do que não tinha na temporada passada, né? É a coisa nova que vai ter para encarar esse Manchester City. E estou curioso também para ver se o Manchester City vai fazer o que fez na temporada passada, cozinhar o galo, ou no caso o Real Madrid no primeiro jogo, tentar fazer um jogo feio ali, travando os espaços e tal, para levar tudo pro Etihad Stadium aqui na Inglaterra. Estou curioso para ver. Do outro lado, o Borussia Dortmund vai até Madrid. O Atlético de Madrid tem que decidir a eliminatória. Eu acho que vai com tudo para cima dos aurinegros nessa primeira partida. E o Borussia Dortmund tem que saber jogar estrategicamente, buscando explorar o contra-ataque de uma defesa que não é sólida na temporada. O Atlético de Madrid toma muitos gols. E eu acho que se o Borussia Dortmund jogar com humildade e tentar realmente estender para levar o jogo para a segunda partida em casa, eu acho que pode acontecer. Vem de uma derrota contra o Stuttgart, é um time instável na temporada, mas na Champions tem feito bons jogos, tem feito bons momentos, inclusive saindo do grupo da morte na liderança, e depois passou pelo PSV Eindhoven. Decide em casa, tá? Mas eu acho que o Atlético de Madrid vence esse primeiro jogo e precisa dessa vitória, por isso que eu acho que vai entrar com muita fome, muita vontade num Metropolitano abarrotado de gente. E o outro jogo, Paris Saint-Germain, para mim vence o Barcelona nessa primeira partida. Não sei se vai passar, minha aposta inclusive é que o Barcelona vai às semifinais. Um empatezinho ou o PSG também não é um mau resultado, né? Uma má fezinha aí, vocês que tenham juízo, e eu acho que é o jogo pra gente ver aí Mbappé. Vamos ver se ele consegue continuar com esse protagonismo tão positivo dentro do mata-mata da Liga dos Campeões. Os números dele são espetaculares e é nessa hora que a gente realmente vê o craque, né? Contra um Barcelona, um time que ele vai supostamente, possivelmente, muito provavelmente enfrentar várias vezes dentro do El Clásico, com a camisa do Real Madrid, e agora chegou a hora de jogar em casa e tentar fazer o resultado, porque depois em Barcelona é um jogo difícil. Lembramos que o Barcelona tem surpreendido muita gente, tem melhorado na temporada e realmente pode ser que consiga essa classificação. Eu acho que é um jogo muito parelho, mas dentro de casa acho que o Paris Saint-Germain tem uma ligeira vantagem para levar essa primeira partida, tá? A primeira partida, não a eliminatória. Meus caros, não para de passar helicóptero aqui, avião, como eu disse, ambulância, e com esse hat-trick eu me despeço de vocês. Amanhã tem mais, façam suas apostas e vamos que vamos.